Responder? Não, só para complementar, né? É porque normalmente quando a gente vê por aí, na maioria das igrejas, quando a pessoa começa a falar bem, né? Ela começa a pregar e ela tem uma certa vocação para oratória, ele é chamado para ser pastor, né? Então, como que. Não, eu fui totalmente o contrário, né? Agora, conversando sério, eu tinha menos de 2 anos na igreja, conversão, e eu sentia algo muito estranho que eu não sabia o que era aquilo, na verdade. Eu não tinha noção de ministério, de qualquer coisa. Eu pouco participei de escola dominical e era católico, e depois de umas perguntas ao padre que ele não pôde responder, eu comecei a procurar outras coisas, abandonei tudo, porque eu não achei. Conheci o presbítero João Carlos, que esteve aqui na semana passada, né? Fazendo curso técnico em agropecuária. A gente se formou lá, voltamos para Limeira, aí ele começou a me chamar para ir para a igreja, algumas coisas assim. Então foi nessa época que comecei, em 95, ir para a igreja, 96. E chegando na igreja, já era o pastor reverendo Edival, bastante conhecido aqui de Limeira, pastor na época, e admirei muito o estilo dele, e aquilo foi mexendo. Então, com menos de 2 anos, eu comecei a entrar numa crise. O que eu queria fazer? Como eu disse anteriormente, essa parte é verdade. Eu estava bem empregado, tinha aí algumas propostas para melhorar a questão profissional, mas alguma coisa me incomodava. Incomodava muito. Então, eu chamei o reverendo Edival para conversar e ele me disse assim: olha, você é muito novo para qualquer coisa, mas o que parece é que Deus tem. Quantos anos você tinha? Então, 36. A Vanessa disse que dá o trabalho para o pastor de volta. A Vanessa não sabe de nada. A Vanessa era criancinha, né? Não, eu acho que mas eu não tinha. Se eu tivesse 20 anos, estava nessa faixa aí. Mas era muito novo de igreja. O reverendo Edival falava: você está sentindo, pode ser um chamado para o ministério. E aí eu comecei a segui-lo. Então, na época, ele era pastor de Nova Itália e Jardim Caieira. Então, quarta-feira eu estava ouvindo no Jardim Caieira, quinta-feira eu estava ouvindo Nova Itália, escola dominical. Então, onde ele estava, eu estava ouvindo. Aí falou: reverendão, estava lendo alguma coisa, ouvindo o senhor, eu acho que eu quero ir para esse negócio de seminário mesmo. Eu disse: então. Aí ele me explicou o processo, tudo. Eu falei assim: então eu vou começar a te testar. E o primeiro teste foi conduzir uma reunião de oração, porque até então, uma alemã eu orava na igreja. Reunião de oração na casa da Beth do Milho. Chegou lá, ensaiei tudo para falar alguma coisa, chegou lá, não falei nada. E eu só ficava assim na reunião: então. Vendo o texto de Miqueias. Miqueias 6:8. O Senhor requer. 6:8. Fica 6:8, né? Uhum. Falei: certinho, né? Tem 3 divisões certinhas. Então, primeira divisão. Aí depois. Vamos orar. Mas quando começou, aí o reverendo Edival, com o passar do tempo, disse: não, vou te apresentar algum ser, depois, se tudo der certo, você vai para o presbitério. Aí, nesse intervalo, começaram a acontecer algumas coisas, porque eu, usando um linguajar mais popular aqui, eu comecei a amarelar. Esse negócio de pressão em casa, família toda católica, sem muito conhecimento, apenas com a pressão interna, aquela cobrança. Aí eu comecei a fazer alguns testes, ou algumas provas, e com Deus mesmo. Primeiro foi assim, Tipo as provas de Gideão? mais ou menos. Pior. É mais ou menos nesse sentido. Ele está no Zé Algodão. No final do ano, a Vanessa, a gente sempre ia para a praia, na cidade de Limeira. Aí eu falei assim: olha, eu vou para a praia. Não, o negócio da praia é assim, eu tinha feito uma inscrição no Senai para fazer um curso de desenhista de projetos. Que área que você ia trabalhar?
trabalhava na torneira mecânica na Frei Vargas na época. Mas tudo a ver. Tudo a ver. Tinha recusado uma proposta muito boa para continuar aqui. Aí, nesse período, eu falei assim, vou fazer esse vestibulinho lá do Senai para fazer esse curso de desenho de projeto, porque eu tinha o meu gerente na época tinha me chamado e conversado, se eu passasse, ele me colocaria na engenharia da empresa para estagiar, não sei o quê. Eu falei, vou fazer. Se eu passar, é prova de que não é para ir para o seminário, pelo menos agora. Não estudei nada, passei. Aí tinha que fazer a matrícula. Eu falei assim, não. E aquele negócio brigando dentro. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou para a praia, porque eu vou perder o período da matrícula. Perco o período da matrícula, eu vou estar na praia, quando eu voltar, eu vou para o seminário. Nisso já tinha passado pelo presbitério. Estava tudo ok. Aí fui para a praia. Quando eu volto, a minha mãe falou assim, o pessoal do Senai ligou e disse que segurou a sua vaga porque você foi muito bem pontuado. E como eu falei que você tinha que viajar, eles seguraram a sua vaga para você ir lá fazer a inscrição. Ou dizer que não vai fazer para chamar o suplente. Prova de Deus, tem que fazer o curso. Fui fazer a matrícula no Senai. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, preenchi tudo lá, o rapaz falou assim, agora você tem que ir ao banco e pagar uma taxa de R$50 na época. Eu peguei e fui ao banco, Itaú, paguei a taxa de R$50, fui levar o comprovante para ele. Aí, no levar o comprovante, ele falou assim, então tá tudo certo? Eu falei assim, não. Eu vim aqui para dizer para você chamar o suplente porque eu vou para o seminário. Eu não entendi aquilo. Não entendi mesmo. Porque eu tinha acabado de pagar, paguei a taxa. Aí eu fui direto para a casa da Vanessa, aí do reverendo Dival. Falei para ele, reverendo Dival, aconteceu isso comigo, eu acho que não é o diabo que está mandando seminário. Era o Marcão. Era o Marcão. Tudo, mas foi mais ou menos essa questão mesmo, eu tentando fugir. E antes do presbitério, eu não ia para o presbitério também. O presbitério foi em Limeira. Eu dormia na casa de um colega, o William, para não aparecer lá e ninguém ia saber onde eu estava. O Fred, o Denilson e o Renato apareceram na casa desse William para me buscar. Então, eu acho que eu fui esforçado para o seminário. Então, uma história assim, quando eu falo esse negócio do Senai, a gente está brincando, mas quando eu começo a contar sério, eu praticamente quase choro mesmo. É uma coisa assim que até hoje me emociona, coisa assim. É irresistível o chamado. É literalmente isso, a gente percebe que... O Marcão era sargento do Exército. Marcão, fala aí rapidinho aí, porque a gente tem uns assuntos para tratar aqui que tem que aproveitar vocês dois aí. Marcão era da boa. Tá joia. Antes de tudo, quero parabenizar os irmãos pelo projeto aí, pelo trabalho, e dizer para os irmãos que desde o momento que eu fiquei sabendo desse projeto, tenho orado a Deus para que Deus abençoe vocês. Amém. E que alcance bastante pessoas e que pessoas possam vir a Cristo Jesus. Então, meus parabéns aí, Deus abençoe os irmãos, e também dá meu boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, e também que a nossa conversa seja uma conversa que abençoe. Esse negócio do sonho do Rony aí é meio estranho, né? Acho que não era eu não, hein? É assombração. É assombração isso aí. O meu chamado, eu costumo dizer assim, já veio também em seguida, praticamente, assim que veio a minha conversão, também veio o chamado. No momento que eu entendi que eu era convertido, eu não sei o dia, assim, a hora, o Márcio que gosta dessas coisas. Você é o dia que eu converti. O dia, a hora eu sei, só que houve um momento que eu entendi que eu era cristão, que era crente mesmo, né? E fui procurar uma igreja evangélica para me orientar nesse sentido também, porque nem sempre fui. E na medida que eu fui entendendo, fui me envolvendo, eu compreendi também que alguma coisa a mais eu tinha que fazer, né, nesse sentido. Na época ainda eu era militar,
e eu teria que deixar minha carreira militar para poder também seguir o ministério, né? Então levou 7 anos, na verdade, desde o momento da minha conversão, e desde o momento que eu entendi o chamado, ainda levou 7 anos para eu poder ir para o seminário. Tanto é que o Rony entrou primeiro que eu lá, né? Me lembro que o Rony entrou, acho que foi em 98 ele entrou. 98, não, né? 99. Isso, eu entrei em 99. Então, ainda depois que eu entendi do chamado, mas o chamado, assim, ficou claro para mim numa pregação que eu ouvi do pastor Horácio de Paula. Eu estava, o quartel que eu servi era bem perto lá da primeira igreja, né? Então, eu frequentava a igreja, a primeira igreja de São Paulo, e o reverendo Horácio de Paula fez uma pregação sobre vocação. Então, eu já estava inclinado para isso, né? E aquela pregação me confirmou que era isso mesmo. Até me lembro que tinha um coronel lá, chamado Coronel Ner. E eu lembro dele. Então. Aí eu chamei ele num canto para a gente conversar, perguntei para ele, e ele falou, olha, que maravilha, meu irmão. E aí, né, me incentivou e tal. Então, depois daquele momento ali, eu fui amadurecendo. Eu procurei conhecer a igreja presbiteriana conservadora primeiro, né, me envolvi com os trabalhos da igreja, me envolvi com tudo aquilo que fui para presbitérios, né, fui para reunião de jovens, eu fui entender o que era a igreja primeiro, né? Então, você já entrou jubilando também, né? Praticamente isso. Pô, já me jubilou. Depois eu vou contar para ele do mestre, viu, Márcio? E foi esse processo aí, né? Então, eu posso resumir aqui dizendo o seguinte, que foi um processo, né? E até acho que o presbítero Márcio Braz deve estar ouvindo aí. Ele foi uma pessoa que me orientou muito no começo, me ajudou bastante, me apresentou, na verdade, a literatura reformada, né? Porque até então não tinha conhecimento disso. E foi ele que me orientou, até porque ele passou pelo seminário, saiu. E então mas ele chegou com 3 estantes de seminário, né? Vamos dizer que ele foi aquele que me orientou bastante nessa parte aí, né? Então agradeço a Deus pelo Márcio Braz, a gente tem uma forte amizade e já faz muito tempo já. Então agradeço a Deus por ele. É claro que outras pessoas também tiveram envolvidas, né? Eu aqui também faço menção do João Carlos, né? João Carlos também me influenciou bastante depois que eu conheci o João Carlos. Agradeço a Deus também por ele, que Deus abençoe. Então, ao longo do tempo foi assim. Então, esses irmãos foram confirmando e foram me auxiliando, né, nessa questão aí. Foi esse processo que Deus... Também eu tive, a semelhança do Rony, eu tive alguns problemas, porque eu estava numa carreira que eu gostava, né, e eu tinha pretensão de ir um pouco mais longe. Eu estava me preparando para fazer concurso, né, para a polícia militar, né, para oficial, e praticamente eu passei, né, nisso, mas eu entendi assim que Deus ele não fechou as portas para mim em momento nenhum. Desde quando eu saí da minha cidade lá do Paraná, de Jacarezinho, Deus sempre abriu as portas para trabalho para mim, nunca tive essa dificuldade. E eu entendi assim que eu poderia e posso fazer qualquer coisa. Eu falo muito isso para o meu filho e para minha esposa aqui, né? Que meu pai me ensinou a trabalhar em qualquer lugar. Então, trabalho para mim, carpir quintal, engraxar sapato, cortar cana, ou fazer. Para mim é trabalho, e foi assim que meu pai me ensinou. E eu valorizo essas coisas, né? Não, assim, não me preocupo com relação à questão se vou ganhar mais ou menos, né? Mas Deus sempre me conduziu para caminhos assim que eu nunca iria imaginar, né? Como que um caipira lá do interior do Paraná viria para uma cidade grande, ser sargento do exército, e aí, então eu nunca pensei nessas coisas, mas Deus me conduziu nessas coisas, né? Então, para mim, trabalho é trabalho. Mas eu digo assim para minha esposa, assim, que digamos que eu talvez tenha que trabalhar, né, e não ficar no ministério. Eu vou trabalhar, mas o ministério para mim é uma coisa tão, tão forte, né, e tão assim, impregnado no meu coração e na minha alma, que eu faria outra coisa, mas se eu morresse, né, sem estar no ministério, eu seria o homem mais infeliz do mundo. É assim que eu me sinto, né? Então eu amo o ministério, eu me sinto muito honrado e indigno até de estar no ministério, porque eu acho que
eu ouço assim frases, né, de pregadores famosos, e um deles que me chamou muita atenção é que se Deus te chamou para o ministério, não rebaixe para ser rei, né, mais ou menos assim que alguém disse. Então eu me sinto muito honrado porque Jesus, né, o único filho de Deus, foi pregador, foi pastor, e eu me sinto muito honrado, embora eu entenda que para mim é algo muito elevado ainda, né, mas eu me sinto muito honrado nisso. Pastor Marcos, explica uma coisa para mim que eu fiquei confuso agora. O senhor falou que se não estivesse no ministério, estava trabalhando. Como que é esse negócio? Essa é a mesma coisa. Você está Explica para mim, então. Quer dizer, eu tenho uma tese de pastor no trabalho. Parece que você está confirmando aí. Explica para mim. Não, se eu falei isso, foi falha. Eu falei. É que eu das novas no trabalho, né? Só fica na Porque eu disse que se não estivesse no ministério, faria um outro trabalho qualquer, né? Estaria trabalhando em um outro lugar qualquer. Mas faria, mas eu... É tão prazeroso que não é um trabalho. Mas só pegando o gancho aí, Marcão, uma coisa, as pessoas, é bom os irmãos ouvirem isso, né? Porque às vezes acha que quem vai para o seminário é porque é um fracassado na vida profissional, não tinha o que fazer, né? Então vai lá porque a igreja vai sustentar. E é justamente o oposto, né? São grandes oportunidades profissionais que tem que abrir mão de ganhar muito bem, porque assim, nós temos um salário digno, né? Mas assim, há profissões ganham muito mais, né? Então abriu mão de coisas que poderia financeiramente dar muito mais condições. E aí tem fico lembrando o Spurgeon, dizia que lá naquele livro dele lá, aquelas são três, né, livros lá que ele fala, como é que fala? Lições aos meus alunos. Lições aos meus alunos, né? Isso, seria a produção. Ele fala lá que estava entrevistando um rapaz para ir para o seminário, e ele falou assim, por que você quer ser pastor? Não, porque eu comecei um trabalho assim, uma empresa, não deu certo, Deus fechou as portas, eu tentei ser advogado, Deus fechou a porta e tal, só fracasso, né? Aí o Spurgeon falou assim, não, então você não serve para ser pastor, mas por quê? Porque Deus não quer os fracassados, Deus quer o melhor advogado, o melhor empresário e tal, é isso mesmo, Deus quer, prepara para essa grande função aí. Foi o Martin Lloyd Jones que deixou de ser o médico do rei, né? O médico auxiliar, né, do médico do rei da Inglaterra. Exato, e assim, eu até brinco aqui em casa, né, eu falo para Fernanda que quando eu fui pro seminário, né, uma das orações que eu fiz para Deus é assim, olha, eu vou pro seminário, eu quero depender só do Senhor, né? E eu me lembro que eu tinha conversado com o reverendo João Alves, e eu falei, reverendo, eu fui beneficiado por Deus e eu queria pagar todo o meu curso na época, né? Eu até tinha dito para ele, eu queria pagar o curso, né? Ele falou, não faz isso não. Você precisa aprender a igreja precisa também, né? Entender, vamos dizer assim, investir no seu ministério para você poder também investir na igreja na época, né? E aí até uma brincadeira que eu uso aqui em casa, falo, não, filho, eu falo para o Arthur de vez em quando aqui, eu falo para Fernanda, né? Mais para Fernanda ainda, fala, quando eu fui para lá, eu estava autossuficiente, né? Aí quando eu cheguei no seminário, aí eu me tornei dependente, né? Aí fui entender o que era ser dependente. Mas assim, eu não sinto falta de nada. Eu não me arrependo de nada. Eu tenho amigos aqui do quartel, inclusive eu tenho um grupo aqui, né? Dos meus amigos do quartel, alguns estão até já se aposentando, indo para a reforma, né? Sendo reformados. E a gente conversa até hoje. E ele falou, e aí, você não se arrependeu? Eu falei, não me arrependi de nada, não. Se tivesse que fazer de novo, faria com muita alegria. Está no exército mais poderoso do mundo, né? Pois é, ué.